Essa parte da aula se chamaria então determinação analítica da imagem. Da imagem gerada por lente esférica, né, cara? Como a aula é de lentes esféricas, eu não preciso escrever isso. Determinação analítica da imagem gerada por lente esférica. Nós já fizemos essas deduções para espelhos, mas faz tanto tempo que eu acho que vale a pena rapidamente mostrar a origem das equações, fazer o aluno acreditar, né? E outra, vai que nos perguntam alguma coisa sobre a origem dessas fórmulas, né? Então vale a pena, uma vez na vida, uma na morte, a gente deduzir essa brincadeira aí. Vou botar um objeto distante da lente, vou desenhar raios característicos, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice passa reto, e aí então eu tenho a formação da imagem ali, ó. Que bela imagem. Nós chamamos esse tamanho de O, né, a altura do objeto. Nós chamamos aquele tamanhozinho ali de altura da imagem. A distância do objeto até o centro óptico a gente chama de P, e a distância da imagem até o centro óptico a gente chama de P'. Esse ângulo aqui é igual àquele ângulo ali, porque eles são opostos pelo... Então esse triângulo retângulo aqui que se formou é semelhante ao triângulo retângulo que se formou do outro lado. Porque triângulos que têm os mesmos ângulos internos são ditos semelhantes. E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. A altura do triângulo pequeno dividido pela altura do triângulo grande é igual à base do triângulo pequeno dividido pela base do triângulo grande. Cara, que simples essa equação. Semelhança de triângulo. Gauss disse para cima é mais, para baixo é menos. Como a imagem está virada de cabeça para baixo, de acordo com Gauss, esse aqui é um número negativo. E esse é um número positivo. Então o lado esquerdo vai dar negativo. P e P' são positivos para objetos de imagens reais, como é o caso. Como esses dois números são positivos, para que o resultado da direita dê negativo, eu vou colocar um menos forçosamente ali. Nós chamamos isso sobre O de ampliação, aumento linear ou aumento transversal. Pronto, a equação do aumento transversal foi deduzida. Não vou mais colocar o nome daqueles caras ali, tá? Se quiser, escreve A, aumento linear, aumento transversal ou ainda ampliação. A altura da imagem, a altura do objeto, posição da imagem, posição do objeto. E ó, para cima é mais, para baixo é menos. P e P', luz, positivo. Escuridão, negativo, isso era para os espelhos, agora a luz está dos dois lados. Real é mais gostoso, positivo. Virtual, negativo. É uma piada idiota que a gente soltava para a galera não ter que decorar as regras bizarras que Gauss tabelou. Outra, esse triângulo retângulo aqui, ó, também é semelhante a esse outro triângulo retângulo menorzinho, ó, porque eles têm esses ângulos aqui que são OPV, ó. O ideal era ampliar esses triângulos, né? Mas ó, a altura desse é O, a altura do outro é I. A base desse triângulo menor é F, é a distância focal. E a base daquele triângulozinho pequenininho ali, ó, é o P' menos o F. A base daquele triângulo ali, P' menos F. Mais uma vez, por semelhança de triângulo entre esses dois triângulos, a base do triângulo, a altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior é igual a base do triângulo menor, P' menos F, dividido pela base do triângulo maior, que é P'. E nós já tínhamos visto que isso sobre O é P' sobre P. Eu não vou colocar o menos, porque o menos veio da mente do Gauss, não veio da geometria. Vamos fazer a multiplicação F, né? Aqui, né? Obrigado, meu amor. Salvou a pátria. Era a altura dividido por altura é igual a base dividido pela base, né? E a base eu disse para vocês que era F. Obrigado, minha querida. Fazendo a multiplicação cruzada, F vezes P' é igual a P vezes P' menos P vezes F. Menos passa para o lado de lá mais... F vezes P' mais P vezes F é igual a P vezes P'.
Vamos dividir toda a equação por P vezes P' vezes F. E ao fazer esta divisão, vai cortar P e P', vai sobrar F e P', vai sobrar P, vai cortar P e F, vai sobrar P', vai cortar P e P', vai sobrar F. Acabou. Equação dos pontos conjugados de Gauss. A mesma equação que nós usávamos para espelhos esféricos, que também funciona para espelhos planos, só que é inútil. Então, equação do aumento linear, equação do aumento linear e equação dos pontos conjugados de Gauss. Equação dos pontos conjugados de Gauss. Gauss é aquela criancinha com 5 anos de idade e descobriu que o papai tinha cometido erros no mata-borrão, né, onde tinha os cálculos aritméticos lá da venda que o pai trabalhava. 5 aninhos. Ah, papai, tá errado. Carl Friedrich Gauss. Dá um pouco de raiva, né, quando a gente percebe que tem pessoas que são praticamente sobre-humanas. Equação dos pontos conjugados. Cara, se nós dominarmos a aplicação dessas equações, além de resolvermos questões de espelhos, saberemos resolver as equações de lentes. Eu diria que o erro mais comum é a galera esquecer que a lente divergente tem distância focal negativa. Lente divergente, a distância focal é negativa. Então, ó, se a gente quisesse colocar a regra de sinal ali, né? A regra de sinais, bem resumida, seria assim, ó. Não custa falar que é o Gauss que criou esta regra de sinais. Então, I, E, O. I, E, O, qual é a regra? Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Simples assim. I, E, O. Quais são as distâncias medidas na horizontal? P, P' e F. P, P' e F. Real, positivo. Gostoso. Positivo. Virtual, é a boca. Então, virtual é negativo. Certo? Essa é a regrinha. Antes era luz positivo, trevas negativo, quando era espelho, né? Mas como agora a luz atravessa dos dois lados, a decoreba anterior pode ser ruim pra gente. Além dessas equações, teria a equação dos construtores de lentes. Só que antes de te mostrar a equação dos construtores de lentes, eu gostaria de pelo menos fazer um exemplo dessa parte de matemática que pode incomodar bastante a galera. Então vamos fazer um exemplo bem rápido aqui antes de avançar. Uma lente divergente de raio de curvatura. Aliás, eu não posso falar de raio de curvatura ainda porque eu não falei da equação dos construtores de lentes, desculpa. Uma lente divergente com distância focal de módulo 20 centímetros gera uma imagem a 10 centímetros da lente. Determine a posição do objeto e a altura da imagem, sabendo que o objeto tem 4 centímetros. Por incrível que pareça, tu bota essa questão no vestibular, não dá um bom índice de acerto.
Dá menos de 50%, mas bem menos. Olhem por quê. Uma lente divergente com distância focal de módulo 20 centímetros. Muita gente se esquece que é menos 20 porque a lente é divergente, só isso vai arruinar metade da galera. Gera uma imagem a 10 centímetros da lente. O cara tem que lembrar que lente divergente, a imagem é virtual, menor e direita, virtual. Dizer que a lente está a 10, que a imagem está a 10 centímetros da lente é na verdade menos 10. Nesse lá, 50% já caiu fora, porque a maioria ainda acaba decorando lá, divergente é negativo. A maioria não vai lembrar que é virtual e por ser virtual o pelinho é negativo. Atenção, meu querido, é aqui a tua vaga, ó. Por ser virtual, se tu quiser anotar ali. Agora acabou. Determine a posição do objeto. O cara quer o pelinho. O cara quer o P, desculpa. Ele ainda disse, sabendo que o objeto tem 4 centímetros, ele falou o. Ele também quer saber o I. Ele também quer saber o I. Primeiro vamos jogar a equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Distância focal, menos 20. Posição do objeto, quero saber. Posição da imagem, menos 10. Menos 1 20avos, menos passa mais 1 décimo, é igual a 1 sobre P. Tira o mínimo que é 20, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo ambos os lados. 20 sobre 1 é igual a P. Então P é igual a 20 centímetros. É a posição do objeto. Mas como ele também pediu a altura do objeto, vamos usar a equação da ampliação. Vamos usar a equação da ampliação para finalizar. I sobre O é igual a menos P' sobre P. O I eu quero descobrir, o O é 4 centímetros. O P' é menos 10, menos, isso é um perigo. E o P nós descobrimos que era 20. Então, I é igual 10, 40 dividido por 20 e igual a 2 centímetros. Como a gente esperava, tinha que ser menor mesmo. E tinha que ser direita, positivo, porque é virtual, menor e direita. Então faz sentido. Então, um exemplo já de nível médio. Existem questões mais acessíveis que essa. Essa aí já tem um nívelzinho médio. Te mostrando então a equação dos pontos conjugados de Gauss e a equação do aumento linear. Para a gente trabalhar com a parte analítica das lentes, só faltou apresentar para ti a equação dos construtores de lentes. Ou a equação de Rayleigh, também é conhecida como equação de Rayleigh. Essa equação é uma equação que geralmente eu não deduzo no ensino médio. Vocês podem me pedir para deduzir em outro momento. Seria um prazer a gente fazer essa dedução bem desafiadora. Mas eu nunca vi cobrar no ensino médio essa noção aí. Mas é claro, se for fazer um vestibular mais satânico aí, né, um ITA, um IME da vida, valeria a pena tu treinar isso aí. Pode ser uma das questões da prova. Então vamos comentar por enquanto. Equação dos construtores de lentes. Equação dos fabricantes de lentes, em algum lugar também pode ter isso. E ou equação de Rayleigh. Imagine vocês que nós temos uma lente, então, né? Imagine uma esfera e uma outra esfera. Essas esferas se intersectaram aqui nessa região, formando uma lente. Então, a face de raio menor é a face convexa, vou chamar de R1. A face de raio maior é a face cavada, é a face côncava, vou chamar de R2. Se eu conheço o N do meio que envolve a lente, se eu conheço o N da lente e conheço os raios de curvatura da face da lente, dá para descobrir a distância focal dessa lente através da seguinte equação. N do material que compõe a lente dividido pelo N do meio que envolve a lente, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esta é a
equação dos construtores e lentes. Ela deixa o pessoal um pouco apavorado porque ela é grande, ela tem esse formato feio, né? Ela envolve fração, tem que saber tirar a MMC e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tem que saber multiplicar a fração eventualmente, ou dividir, né? Pega uma fração que está multiplicando, passa dividindo, tem que saber divisão em fração. Talvez esta exigência de matemática básica afaste um pouco o pessoal da equação de Halley. Equação dos construtores e lentes. Eu vou te confessar que eu acho que o único perigo maior, se o aluno tem matemática básica em dia, o único perigo maior é o aluno se confundir com a regra de sinais dos raios. Face côncava tem raio de curvatura negativo. Face convexa tem raio de curvatura positivo. Eu não decoraria isso. Eu, quando estava no meu terceirão, eu decorei que era o contrário dos espelhos. Eu decorei, era o contrário dos espelhos. Pum, decorei. E só depois que eu estava dando aula que eu percebi que não precisa decorar, que dá para matematicamente definir quando o raio é positivo e quando o raio é negativo. Claro que ela não tem que ter uma certa base para poder fazer essa definição matemática, mas dá para fazer. Quer ver? Deixa eu ver se tu consegue não decorar isso aqui, ó. Vou fazer umas perguntas para vocês, para ver se você já tem como descobrir isso matematicamente sem a decoreba. A decoreba bem feita pode ser bem-vinda, né? Sem problema. Mas vamos ver se a gente consegue definir matematicamente quando é que o raio de uma face é positivo e quando é que é negativo. Deixa eu fazer umas perguntas para ti. Se eu desenho uma lente assim, ó. Ela é convergente ou divergente? Depende, né? Isso aí, depende. Beleza, então a gente não sabe ainda, mas se ela fosse feita de vidro e estivesse imersa no ar, convergente ou divergente? Tem que saber isso então, tem que saber que uma lente de bordos finos, quando feita de um material mais refringente do que o meio que a envolve, é convergente. Se tu lembra isso, que era outra parte da aula, né? Estamos bem na foto. O N do vidro. Alguém saberia dizer quanto é que é aproximadamente o N do vidro? Não é obrigado a saber. Raiz de 2 da aula anterior, parabéns, garota. Se tu souber que é maior que 1, eu estou satisfeito. E tem que ser, né? Porque o menor N que existe é o do vácuo, né? Que é praticamente igual ao do ar. O N do vidro é maior que 1. O N clássico é 1,5. Raiz de 2, 1,4, 1,6, não tem problema. Eu só preciso que tu saiba que o N do vidro é maior que o N do ar. Se tu sabe desse detalhe e sabe que essa lente é convergente, acabou. Com esses dois dados, tu consegue olhar para a equação e descobrir se aquele raio lá é positivo ou negativo. Quer ver? Vou te provar. O N da lente dividido por 1 vai dar um número maior ou menor que 1? Pegar um número maior que 1 e dividir por 1. É que o ar é 1, né? Dá um número maior ou menor que 1 essa divisão? 1,5 dividido por 1 dá 1,5, né? Dá maior que 1. 1,5 menos 1. Esse número deu um resultado positivo, aquela primeira parte da equação. Como a lente é convergente, a distância focal dela tem que dar o quê? Positivo também, né? Então o sinal dessa parte tem que ser o quê? Um número positivo multiplicado por um número positivo, né? Para poder dar um resultado positivo, né? Uma das faces é o quê? Uma das faces é o quê? Plana, não é? Qual é o número que viria aqui na face plana? Infinito, parabéns, falei que eu precisava disso. 1 dividido por infinito dá quanto? Vai dar 0, né? 1 dividido para infinito vai dar 0 isso aqui. Isso aqui zerou. Esse cara vai ter que ser positivo ou negativo para ficar positivo? Positivo, né? Então acabamos de, sem decoreba, analisando matematicamente uma situação já conhecida, que a face... Essa face é o quê? Côncava ou convexa? Convexa, não está cavada, né? Acabamos de provar matematicamente que a face convexa tem raio de curvatura positivo. Então se der uma pane mental, com o pouco que tu sabe, dá para conectar, dá para usar a equação e tirar essa dúvida, fuçando um pouquinho na equação. Poderias ter analisado também uma face
uma lente biconvexa, né? Para não precisar lembrar que é infinito e dividir 1 por infinito deu zero. Aí eu saberia que esses dois números têm que ser positivos, né, para a resposta ficar positiva. Só fiz a parte do infinito ali para a gente começar a se acostumar quando uma face for plana. Legal. Vamos fazer um exemplozinho então, né? Vamos fazer um exemplozinho da equação dos construtores de lentes. Para ir sobrando um tempinho a gente começa a falar do olho humano. Do olho emétrope, do olho sadio e depois das ametropias, dos problemas que podem acometer o olho humano. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, catarata, entre outros. Claro que o objetivo aqui na física é curar, aprender a curar os defeitos da visão que a lente pode curar, né? Que a física pode curar. Tem muitos outros problemas que a física não consegue curar ainda, que a biologia estuda. Então, olha só, um exemplo clássico. Então, olha só que perigo. Uma lente convexo-côncava feita de vidro. Aí o cara querido vai lá e escreve N do vidro, 1.5. Está imersa no ar. Uma lente convexo-côncava feita de vidro está imersa no ar. Sabendo que os raios de curvatura de suas faces são 20 centímetros e 40 centímetros em módulo, determine a distância focal dessa lente. Uma lente convexo-côncava feita de vidro está imersa no ar. Sabendo que os raios de curvatura de suas faces são 20 centímetros e 40 centímetros em módulo, determine a distância focal dessa lente. Essa questão é bonita porque o aluno tem que ter noção de nomenclatura para poder saber qual raio é positivo e qual raio é negativo. Porque no enunciado ele não deixou isso claro, ele colocou os raios em módulo. Essa aí também já é uma questão de nível médio. Então, peraí, deixa eu pensar aqui. Essa aqui é biconvexa. Então é bordos finos. Então aquela ali é bordos grossos. Ela é convexo-côncava. Então, convexo-côncava. Para o bordo ficar grosso, então essa face vai ter que ter um raio de curvatura menor do que a outra. Então tu vê, ó, essa aqui é a face de menor raio e essa aqui é a face de maior raio. Aí daí parece que está paralelo, né? Deixa eu fazer assim para ficar bem claro, ó, que tá. Então tu vê, ó, esse aqui seria o raio da outra face. Ela é convexo-côncava, o nome termina em côncava, é bordos grossos. Então, eu sei que os 20 centímetros é o da parte cavada, e a parte cavada tem raio negativo, né? Menos 20 centímetros, ó. E a parte convexa, que é a parte de fora, tem raio de curvatura positivo, então 40 centímetros. Isso é que é o perigo. Isso é um trabalho, não tem que estar muito ligado nisso. Não é uma questão mais simplesinha, o cara já ia colocar o menos aqui para ti, o mais ali, né? Ali não, ele colocou em módulo. Era o nome da lente que me permitiu esboçar o formato dela e me permitiu, ah meu Deus, concluir que o R1 era negativo. Isso é um perigo, cara. Isso dá um índice baixíssimo de acerto. 1 sobre F é igual. O N da lente é o do vidro, 1,5, foi falado no enunciado. O N do meio que envolve a lente é o ar, tem que saber que é 1. E acabamos de descobrir que o R1 é menos 20 e que o R2 é mais
para 1 dá 1,5, menos 1 dá 0,5. Que multiplica o mínimo entre 20 e 40 é 40. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 sobre f é igual 0,5 multiplica menos 1 40avos. Eu poderia fazer a multiplicação cruzada ou apenas inverter, né? Invertendo ambos os lados da equação vai ficar 40 dividido por menos 0,5. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Menos 80 centímetros a distância focal desta lente. Menos porque ela é divergente. Gente, como era esperado, né? A parte central é mais fina do que os bordos grossos não eram a exceção. A gente tinha que esperar que era uma distância focal negativa mesmo. Menos 20 centímetros. Tu imagina, né, cara, o cara que começa a trabalhar com lente. O cara que começa a trabalhar com lente, que fabrica lentes, hoje é óbvio, tem o laptop dele com essa equação pronta, ele digita os dados, o computador vomita para ele a resposta, né? Mas nos primórdios, onde era tudo na mão, não tinha computador, o cara que trabalhava com a equação dos consultores de lentes tinha que ter uma certa habilidade matemática, né, para trabalhar com ela. Aí tu imagina, depois de fazer toda a conta, tu ainda tem que fazer esse cuidado final, né, de inverter ambos os lados da equação. Por que não definir algo novo? Definição. Invenção, uma sacação. Manja. Vergência. O que é a vergência de uma lente? Em alguns materiais é chamado de convergência. A vergência de uma lente, meus amigos, nada mais é que o inverso da distância focal. Isto é que é vergência de uma lente. É uma coisa que pode aparecer. Perguntar pra gente a vergência. Tu vê, né, se eu quisesse reescrever a equação dos consultores de lentes, em vez de 1 sobre f, eu poderia escrever v. Divergência. Não muda grandes coisas trabalhar com a distância focal ou com a vergência. Muito parecido. Mas deixa eu pegar aquele resultado anterior, os menos 80 centímetros, e converter para vergência, para tu sentir como é que é. Eu vou pegar essa distância focal e vou escrever que ela é menos 0,8 metros, para passar para o sistema internacional. E a título de exemplo, vamos calcular qual seria a vergência desta lente. Vergência é 1 sobre a distância focal. Como a distância focal foi de menos 0,8 metros, vou substituir. Esse metro, né, se eu quisesse passar para cima, ficaria metro na menos 1, né? Ficaria menos 10 oitavos, 5 quartos, 2,5 dividido para 2, 1,25 dessa divisão. Metro na menos 1. Como metro na menos 1 é muito feio, nós vamos dizer que é grau. Menos 1,25 grau. Ou ainda a gente pode dizer que é menos 1,25 dióptria, que é a unidade do sistema internacional. Então tu vê, né, metro na menos 1 é o mesmo que grau, do ponto de vista da ótica, que é o mesmo que dióptria. Dióptria. Então, metro na menos 1 é o mesmo que grau, dióptria. É o nome técnico que se dá a esta unidade de vergência. Eu acho que a parte mais vantajosa de saber o que é vergência é caso nós desejemos trabalhar com acoplamento de lentes. Se nós fôssemos juntar várias lentes... Acoplamento de lentes, meus amigos, é como se tu pegasse várias lentes e encostasse uma na outra, mas encosta, tá? Eu estou desenhando um pouco afastado aqui uma da outra, para tu conseguir visualizá-las. Então tem uma lente de divergência V1, uma lente de divergência V2 e assim por diante, V3. Eu queria descobrir qual é a lente que equivale a todas essas lentes que foram acopladas. Se nós quisermos calcular a vergência equivalente, basta somar a vergência de cada lente que foi
É assim que a gente trabalha com acoplamento ou superposição de lentes. Se as lentes estiverem afastadas umas das outras, esquece. Tu vai ter que calcular a imagem de uma lente e usar ela como objeto para a próxima. E aí tem uma situação bem satânica que eu quero na semana que vem mostrar para vocês. Então, ó, me lembrem, semana que vem, professor, faz aquele exemplo satânico de duas lentes, que não é acoplamento, que tu prometeu. Vamos começar na semana que vem fazendo o exemplo satânico. E aí depois nós vamos começar a estudar o olho humano e os defeitos da visão. Cara, foi uma paulada de matéria. Dá uma lida, faz uns exercícios, traga dúvidas para a semana que vem das 3 aulas e pode fazer uma de dúvida, de exercício, e aí vai dar tudo certo. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência e atenção. Não usem drogas e preservativos e até a próxima!